Está fazendo um belo trabalho lá e fez agora uma pesquisa muito interessante que foi sobre as peças do professor Gilberto Galhardi, que o Quarteto Brasileiro de Trombone gravou também, muito interessante o trabalho. É o que eu pude ajudar ele nessa dissertação dele, que foi a dissertação de mestrado dele. Espero que vocês gostem. Vai falar agora da experiência dele, vai dar aula para vocês. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Aqueles que não me conhecem, eu sou Alexandre Teixeira. E, embora eu tenha perdido a maior parte do sotaque, eu sou carioca, eu nasci aqui, cresci aqui, estudei na Escola de Música Vila Lobos, ali na Rua da Carioca. E estudei trombone muitos anos com o Gessé Sadoc, que foi assim, a pessoa que mais me deu base técnica, da técnica que eu tenho até hoje. Outros dois professores que me influenciaram muito, o professor Jacques Gaskin, que toca aqui no Rio, toca na Sinfônica da Petrobras, e o professor Dalmário, com quem eu estudei durante um ano na UFRJ. Esse Masterclass, na verdade, eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente. Tem grandes caras aqui falando sobre técnica de trombone. E, na verdade, eu gostaria de falar um pouco sobre outros aspectos da vida do trombonista. Eu queria comentar um pouco como eu comecei a estudar trombone. Eu comecei numa banda da Assembleia de Deus. Tinha uma banda lá, eu vi o pessoal tocando e disse assim, poxa, eu quero tocar também. Então, o que me despertou o interesse em fazer música? Ver gente tocando, ver um grupo de músicos. Logo depois disso, procurei uma orientação profissional. Eu comecei a ter aula com um professor desses de banda, aquele irmão antigo que sabe um pouco, mas tem uma imensa boa vontade, né? E foi um pouco que ele me deu que deu para começar, dar um start. Sou muito grato a ele, irmão José Lino, infelizmente já falecido. Aí eu fui recomendado ter aula, olha, me disseram assim, nós já te demos alguma coisa, agora você precisa procurar um professor de trombone. Aí eu fui procurar o Gessé Sadoc. Na época o Gessé dava aula na Assembleia de Deus de São Cristóvão, todo sábado à tarde, 1 hora. Obrigado, tá? E era assim, por hora a gente chegava. Eu chegava lá mais ou menos 12h30 e já tinha gente na minha frente querendo ter aula. Então eu era o terceiro, geralmente terceiro, quarto a tocar. Estilo Masterclass, como nós temos aqui. O primeiro a chegar, tocava para ele, falava, dava as orientações. E o restante ouvia, depois esse cara descia e o outro ia tocar. O interessante é que eu tive poucas aulas individuais com ele, mas esse tipo de aula em conjunto me deu uma base suficiente para me passar no meu primeiro concurso. Eu, com 19 anos, fiz concurso para a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, e passei. Na verdade eu passei em 5º lugar, mas o salário era tão baixo que o restante não quis ir, aí me chamaram. Foi muito legal para mim, foi uma experiência muito boa. Então eu saí do Rio de Janeiro, fui para lá em busca do meu primeiro emprego. Poderia ter ficado aqui, poderia ter conseguido o espaço aqui e continuado aprendendo aqui, como muitos ficaram e conseguiram seus espaços, poderia. Mas eu senti assim, uma voz divina falando no meu coração, pode ir. E fui para o Espírito Santo. Lá eu fiz prova para uma escola estadual de música também, comecei a dar aula na Faculdade de Música do Espírito Santo. Na época ela se chamava Escola de Música do Espírito Santo. Sem ter curso superior, porque ninguém no estado tinha. E aí, aí começaram o curso de trombone, o curso superior de trombone, sem ter professor. Aí eu disse assim, gente, mas como é que eu vou estudar? Não, você vai lá para o Rio ter aula na UFRJ. Tá, beleza, mas vocês já combinaram isso lá? Não, o convênio está sendo firmado, é só chegar lá e procurar o professor Dalmário. Cheguei, procurei o professor Dalmário, me encaixou lá num dos seus horários. Fiquei 1 ano tendo aula com ele, conheci o Lélio nesse tempo, né? Conheci o Duda também, Eduardo, Duda desse trombone. O Marcos Botelho um pouco depois. E depois de 1 ano estudando lá, eu fiquei sabendo que o convênio só tinha sido feito por telefone
E nada foi feito no papel. Coisas de Brasil. Então, depois de formado no superior, comecei a dar aula também para o curso superior de trombone lá na FAM, na Faculdade do Espírito Santo. Fiquei lá durante 17 anos, formei alguns músicos, mas ela era uma escola, assim, tipo escola de música Villa-Lobos, né? Basicamente o foco é a formação inicial, curso técnico, curso de iniciação musical. Com 10 anos tocando na Sinfônica do Espírito Santo, surgiu um concurso para a banda da Polícia Militar do Espírito Santo. E eu vendo assim, se os caras lá estão ganhando 3 vezes mais do que eu, vou para lá também. E aí dei uma guinada na minha carreira. Fiz a prova, passei. Engraçado que na época eram 3 vagas de trombone, só 2 passaram. E os 2 que passaram tinham se formado, tinham um curso superior. Aquela turma que entrou em 1999 já entrou com um nível assim, educacional, de educação musical, bem diferente das turmas anteriores, que aprenderam instrumentos de sopro apenas em bandas, em escolas mais informais. Isso representa o quê? Aos poucos, o ensino da música no Brasil está se tornando mais institucionalizado, né? Mais gente se formando, mais gente tendo acesso à educação, à informação. Então, depois desse tempo, eu fiquei na polícia e continuei dando aula na FAMES, mas nunca perdendo o foco de continuar estudando, embora o repertório da banda não me exigisse isso. Poderia muito bem ter sentado lá no banco, tocado os dobrados, tocado os hinos e pronto, seguir a minha vida. Mas eu, nos intervalos, ia para um campo estudar, ficava fazendo nota longa, ficava fazendo exercícios, tentava decorar os concertos. E o pessoal olhava assim, olha lá o Teixeira, olha a perca de tempo, não precisa de nada disso. E em 2010 surgiu a oportunidade de concurso na Universidade Federal de Uberlândia. Eu fiz, infelizmente passei, então valeu a pena continuar estudando. Eu estou falando tudo isso para vocês conhecerem um pouco mais da minha vida e saber sim, que não cai nada do céu. É preciso batalhar muito. Eu estava hoje vindo para cá com o pessoal, né, temos 4 alunos aí lá do curso de música lá da UF, que vieram comigo, passando de carro ali na linha vermelha e olhando assim aqueles ônibus cheios, e eu lembrando, poxa, eu levava 1h30 com um trombone nas costas, batendo em todo mundo dentro do ônibus para ir para a aula. Eu levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar, em pé dentro do ônibus. Eu saía de casa às 6 horas da manhã. Então, eu acho que isso é um esforço que vale a pena. Eu sei que as coisas aqui no Rio são muito mais difíceis, né? Tudo longe, tudo caro. Na época, eu comprei um trombone, meu pai comprou um trombone veio para mim parecido com esse aí, mas esse é como, né? E assim, era um sacrifício enorme. Meu pai trabalhava no supermercado e tirou um mês de salário dele para comprar aquele trombone. Quando eu fui trabalhar no Espírito Santo, eu fui trabalhar com um instrumento alemão chamado Alexander. Não sei se alguém aqui conhece essa marca. Ela é muito interessante que ela tem uma borda de metal na campana. E é um instrumento bom, mas um instrumento sem rotor, não era um instrumento profissional. Fiquei lá batalhando até que consegui comprar o Veril. Foi o primeiro Veril lançado no Brasil com rotor. Depois batalhei mais um pouco, comprei um Pon 88H. E assim vai. Nem todo mundo tem o melhor dos equipamentos logo no início. Assim, mas faça o melhor que você puder com o seu equipamento. Não fique deprimido se você tem a oportunidade de tocar no equipamento do colega. Puxa, que instrumento fantástico, que instrumento bom, fica tudo mais fácil. É verdade. Mas tenha paciência e faça o melhor que você puder no seu instrumento. A hora que você pegar um instrumento bom, vai ficar tudo muito mais fácil. Inclusive, eu tenho uma técnica de estudo lá em Uberlândia. Eu tenho 2 trombones. Um deles é assim, um pouco mais pesado e eu estudo nele. E o outro que eu estou usando é um Yamaha 2, que é um instrumento bem mais leve.
eu uso para fazer os concertos, eu uso para fazer o quarteto de trombone. Ou seja, é como se eu estivesse levantando peso e depois pegar uma coisa bem leve. É uma das técnicas que eu uso assim, para estudar. E eu acho que tem funcionado. Então, falei um pouco da minha vida aí para vocês. Tive a sorte de casar com uma mulher que me acompanhou e teve coragem de sair do Espírito Santo para ir morar 1000 quilômetros de distância. Então, por favor, não tenham pressa de se casar. Escolha com calma. O casamento é uma escolha racional. É quase como escolher o trombone. O amor, a paixão, o amor dura muito, tem durado até hoje. Estamos juntos há 14 anos. Mas a paixão é uma coisa que vem e vai. A paixão é o quê? Você começa a escrever um monte de mensagem, começa a andar leve, né? Opa, isso é um perigo, né? Mas o cara parece que está flutuando. Mas isso é um grande perigo para quem está começando a estudar música. Por quê? Tira o foco. E às vezes o cara deixa de fazer um curso superior porque ele não tem que arrumar um emprego para me casar. E aí tá, tudo bem, ótimo. Pensa, casou. Agora ele seguiu um caminho diferente. A minha estratégia de carreira foi seguir outro caminho. Fiz meu curso superior, arrumei um emprego e disse, agora eu posso casar. Aí comecei a procurar. Não foi de uma hora para outra, não foi a primeira que apareceu. Foi uma grande amiga, uma pessoa que eu conhecia já há alguns anos. Disse, essa mulher é legal, quero casar com ela. Então foi uma escolha racional. Claro que eu estava apaixonado por ela também. Então, agora eu quero falar um pouco sobre a minha experiência lá em Uberlândia, como professor. A minha história em Uberlândia é interessante. Eu em 1994 eu fui para um festival em Brasília. Eu fui para 2 festivais em Brasília, de 91 e de 94. De 91 nós formamos a Associação Brasileira de Trombonistas. Curtis Alson deu aula naquele ano, tocava trombone baixo, e ele voltou em 94 e já não estava tocando trombone baixo. Não estou em dúvida se foi 94 ou 95. Não? Foi 95, né? Obrigado. E aí ele já não estava tocando, o Wagner foi lá, fez um recital e o Curtis Alson deu aula. O Wagner fez um recital tão espetacular, e o Alson estava assistindo, que ele disse assim, rapaz, poucas vezes eu vi isso nos Estados Unidos. No ano seguinte o Wagner foi dar aula na ABT. Mas ele conhecia um cara, um maestro de Uberlândia, né, nesse festival. Ele dava aula no Conservatório de Uberlândia e regia uma banda. E aí eu disse, o nome dele é Eurico, e somos amigos até hoje. Eu tenho interesse em Uberlândia fazer um concerto para trombone e banda. Eu tenho lá as partituras todas originais do Vince Konsakov. E aí eu disse, então, bom, vou agilizar isso. Agilizou e em 96 eu fui a Uberlândia e fiz esse concerto com a banda. E já olhando, já de olho na vaga na universidade, tinham falado que tinha interesse em ser professor de trombone. Infelizmente essa vaga não abriu naquela época, só abriu há 5 anos atrás, o concurso foi há 4 anos. O governo federal criou um programa chamado Reúne. E com base nesse programa, a universidade ela pediu mais 6 professores de música. Foram 2 professores de educação musical e 4 professores de instrumento. Um violoncelista, um saxofonista, um trompetista e um trombonista. E assim, abri o concurso, passei lá, graças a Deus. E a gente está começando um trabalho, assim, que é um trabalho meio de minerar pedra. Porque o conservatório tem poucos alunos, e a gente tem que fazer uma formação lá, né, de alunos. Realmente tentar incentivar as pessoas a estudar trombone, mostrar o que é, influenciar os professores da região.
Uberlândia é uma cidade muito estratégica, porque ela fica quase no centro do Brasil, junto com Brasília. Ela fica a 400 km de Brasília, 340 km de Goiânia, 500 km de BH, 200 e poucos quilômetros de Ribeirão Preto, 300 e poucos quilômetros de Campinas e 450 de São Paulo. Então, essa localização estratégica fez com que o Uberlândia se transformasse num polo de logística. Tem várias empresas lá que têm grandes galpões e eles distribuem no Brasil todo. Passam 4 rodovias federais na cidade e tem uma linha férrea também, que também traz para o Sudeste minério e soja. E ali na região tem 5 conservatórios, tem o Conservatório Uberaba e outras cidades próximas. Então a gente tem um trabalho muito grande pela frente. O que acontece? Esses conservatórios normalmente têm professores mistos. O cara dá aula de trompete, sax e trombone. E às vezes não toca bem nenhum deles. Então a gente aos poucos tem que formar alunos e mostrar, olha, nós temos um cara formado aqui, que vai fazer um trabalho mais específico, que de repente vai render mais para a instituição. Então isso é um trabalho a longo prazo. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que existem muitas possibilidades fora do Rio de Janeiro, fora do eixo Rio-São Paulo. Nosso país é muito grande, tem muita coisa para se fazer em termos de ensino de música.